Acusado de engravidar moças, a lenda do boto é uma das mais célebres histórias do folclore nacional. O cetáceo, uma espécie de golfinho de água doce que habita os rios da Amazônia, acabou se tornando o centro de uma narrativa muito popular no Brasil. Hoje faz parte do imaginário comum dos brasileiros. O personagem foi e continua sendo representado em textos, músicas, filmes, peças de teatros e novelas. Em algumas noites especiais de lua cheia ou festa junina, o boto sai do rio e se transforma em um homem sedutor, galante, todo vestido de branco. Usa um chapéu para disfarçar a sua identidade, mas pelo nariz grande continua lembrando o golfinho de água doce. E no topo de sua cabeça tem um orifício por onde respira. Surpreendendo moças na beira do rio ou dançando com elas durante os bailes, o boto consegue seduzi-las com seu jeito doce e charmoso. Aí decide levá-las para dentro da água onde fazem amor. Na manhã seguinte, regressa à sua forma normal e desaparece. As mulheres ficam apaixonadas pela figura misteriosa e muitas vezes engravidam, tendo de revelar ao mundo o seu encontro com o boto. Assim como a própria identidade, a cultura tradicional brasileira se formou através de cruzamento de influências indígenas, africanas e portuguesas. O mito parece ter uma natureza híbrida, combinando elementos do imaginário europeu e indígena. A história do boto, que teve origem na região norte do país, na Amazônia, ilustra a proximidade do povo com as águas e com o modo que ela se reproduz em suas vivências e crenças. Encarando como um amigo ou predador, o cetáceo ganhou uma conotação mágica e passou a ser celebrado e temido em várias regiões do país. Atualmente ainda é representado em rituais e danças folclóricas em comemoração, como a Festa do Sairé em Alter do Chão, no Pará. O contato entre as populações que estavam próximas conduziu a um processo de assimilação da lenda do boto pela cultura regional brasileira. Assim, a narrativa foi se transformando e assumindo contornos diferentes dependendo da época e da região do país. Inicialmente, a história se passava em noites de lua cheia, quando o sedutor aparecia para as mulheres que se banhavam no rio ou passeavam nas margens. Na versão mais conhecida atualmente, a entidade mágica se transforma em homem no período das festas juninas e aparece nos bailes querendo dançar com a moça mais bonita. Em algumas variantes da história, ele também toca bandolim. Luiz da Câmara Cascudo, célebre historiador e antropólogo, resumiu assim a história na obra Dicionário do Folclore Brasileiro, de 1952. O boto seduz as moças ribeirinhas aos principais afluentes do rio Amazonas e é o pai de todos os filhos de responsabilidade desconhecida. Nas primeiras horas da noite, transforma-se num bonito rapaz, alto, branco, forte, grande, dançador e bebedor, e aparece nos bailes, namora, conversa, frequenta reuniões e comparece fielmente aos encontros femininos. Antes da madrugada, volta a ser o boto. Os relatos eram tão frequentes na tradição oral e escrita que virou costume em certas regiões os homens tirarem o chapéu e mostrarem o topo da cabeça quando chegavam nas festas. Antes desta versão popular, outras narrativas indígenas falavam de um ser aquático que assumia a forma humana. A entidade era adorada pelos tupaias, índios que não falavam tupi, que acreditavam na sua proteção divina. Os povos tupis do litoral também falavam de um homem marinho, o Ipupiara, encarando como um aliado e protetor. O boto era visto como um amigo, principalmente dos pescadores e das mulheres que resgatava das águas. Por isso, o consumo da sua carne passou a ser mal visto em várias comunidades. O seu encantamento, no entanto, deixava sequelas na vida de quem o conhecia. Depois do encontro com um ser fantástico, as mulheres pareciam adoecer de paixão, entrando em um estado de melancolia, magras e pálidas. Muitas tinham que ser levadas ao curandeiro. A lenda parece ser um paralelo masculino da Iara, a mãe d'água, que atraía os homens com a sua beleza e a sua voz. É interessante reparar que alguns relatos davam conta do boto que também se transformava em mulher, mantendo relações com o homem que passava a guardar. Na melhor das hipóteses, o boto começava a rondar a cabana e a canoa do seu amado. Na pior, o homem morria de exaustão logo depois da relação. Em 1864, na obra O Naturalista no Rio Amazonas,
o explorador inglês Henry Walter Bates narra uma versão semelhante que aprendeu na Amazônia. Muitas histórias misteriosas são referidas acerca do boto, como é chamado o golfinho maior da Amazonas. Uma delas era de que o boto tinha o hábito de assumir a forma de uma bela mulher com os cabelos pendentes até os joelhos e saía à noite a passear nas ruas. Encaminhava as moças até o rio. Se algum era bastante afoito a segui-lo até a praia, ele assegurava a vítima pela cintura e a mergulhava nas ondas com um grito de triunfo. Todas essas fábulas fizeram também com que a população começasse a temê-lo, procurando formas de afastá-lo. Assim nasceu o hábito de esfregar alho nas embarcações. No interior existia a crença de que as mulheres não devem estar menstruadas nem vestir vermelho quando andam de barco, pois esses fatores atraíam a criatura. A crença em uma entidade mágica que aparecia para seduzir mulheres incautas sobreviveu e foi se transformando durante os tempos. No entanto, uma coisa permanece igual. A lenda é usada para explicar a gravidez de uma mulher solteira. O mito muitas vezes é uma forma de encobrir relações proibidas ou extraconjugais. Por isso, há séculos que o Brasil tem crianças de pais desconhecidos que acreditam ser filhas de boto. Em 1886, José Veríssimo representou a situação na obra Cenas da Vida Amazônica. Rosinha, desde esse tempo, começou a emagrecer de pálida, que era tornou-se amarela. Ficou feia, tinha um ar triste de mulher desgraçada. Seu pai notou essa mudança e perguntou à mulher a causa dela. Foi o boto, respondeu Feliciana, sem dar outra explicação. Por trás deste mito existe cruzamento entre magia e sexualidade. Além de promover a união entre a mulher e a natureza, a narrativa parece estar relacionada com um desejo feminino e a fantasia de um homem com poderes sobrenaturais capaz de seduzir qualquer mortal. Em contrapartida, alguns psicólogos e sociólogos apontam que muitas vezes as mulheres usam a lenda como forma de esconder episódios de violência ou incesto que geraram uma gravidez. Contada através das gerações, a lenda do boto continua assumindo um papel de relevo na cultura brasileira. A personagem misteriosa tem sido representada através de diversas artes, literatura, teatro, música, cinema e entre outros.